Uma projeção feita pela Federação Mundial de Obesidade aponta que até 2030, 30% da população brasileira terá obesidade. Esses dados são preocupantes porque a obesidade é uma condição crônica de saúde e pode desencadear outras complicações, entre elas problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2. Sem falar que quem tem essas condições podem sofrer discriminações, gordofobia, que tanto prejudica a saúde mental de quem lida com a obesidade. Por outro lado, a gente sabe que o tratamento dessa condição não é fácil, é crônico e apesar de novos medicamentos que têm chegado ao mercado brasileiro, não é fácil perder peso. Obesidade, novos tratamentos é o tema de hoje do GlickCast. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no GlickCast, eu sou o Gabriel Show, eu sou o host, esse é o episódio número 3 do GlickCast e hoje eu tô aqui com a doutora Andréa Pereira e com o Jorge Bentes e hoje a gente vai conversar sobre obesidade. Doutora, quem é a Andréa Pereira na fila do SUS? Andréa Pereira é médica nutróloga, né? Eu comecei a entender obesidade há muito tempo atrás, né, há mais de 10 anos. Fiquei 11 anos no ambulatório de obesidade e cirurgia bariátrica da Unifesp, que é um ambulatório público, e eu percebi que as pessoas não tinham acesso à informação de qualidade. E quando eu saí do ambulatório, eu decidi, junto com a Andréa Levi e o Carlos Schiavon, montar a ONG Obesidade Brasil para trazer informação de qualidade baseada em ciência das pessoas, porque, infelizmente, ainda falta muito conhecimento difundido para a obesidade, né? Faltam locais de atendimento. Então, essa é a Andréa Pereira, né? Eu gosto desse assunto, eu acho que as pessoas são muito maltratadas quando elas têm obesidade, principalmente pelo profissional de saúde, e a gente está tentando mudar, né, esse cenário. Jorge, apresente-se. Gente, tudo bom? Meu nome é Jorge Bentes, sou jornalista e há 10 anos eu luto contra essa doença. E há 10 anos, lá em 2013, eu comecei o meu processo, emagreci 80 quilos, sem cirurgia, sem remédio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre remédio, né? Nada contra, hoje estou tomando um dos remédios para o tratamento contra a obesidade. E aí resolvi expor a minha história nas redes sociais. Antes disso eu nunca tive Orkut, eu nunca tive Facebook, nada, mas eu falei assim, se eu conseguir, eu sou tão grato por ter conseguido, eu vou começar a contar essa minha história nas redes sociais. Então hoje eu tenho mais de 300 mil seguidores em todas as plataformas de rede social, tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, tem Instagram, enfim, tem todas, tô em todo lugar. Contando a minha história. Tá fazendo dancinha? Não tô fazendo dancinha, não faço dancinha, não tenho ritmo para isso. E aí hoje eu falo muito no Cansei de Ser Gordo sobre obesidade é uma doença, as pessoas precisam saber disso, precisam tratar como doença. Falo muito sobre compulsão alimentar, que é algo que eu tenho, né? E muita gente se identifica com isso, com muita verdade, porque quando a gente vai para rede social e não fala a verdade, a gente acaba sendo tóxico. Então, eu como jornalista levo comunicação e informação de forma correta sobre essa doença que eu vivo diariamente. Doutor, aí eu queria puxar um pouquinho do que o Jorge comentou, por que obesidade é considerada uma doença e por que a gente sempre, em muitos momentos da nossa vida, acho que dá para pensar em Gabriel também nesse ponto, a gente vai falar de obesidade, talvez seja desleixo, não, obesidade é uma doença crônica, por que disso, doutora? Então, uma doença crônica é uma doença que tem características orgânicas, características corporais, psicológicas, né, que vão se perpetuar em outras pessoas. Então, assim, a obesidade a gente já sabe que tem várias características, como a pessoa tem mais fome, ela tem menos saciedade, ela tem menos resposta ao exercício, né? Ela vai ter uma tendência a subir a insulina, a ter resistência a essa insulina, por isso que a gente vê o diabetes. E um grande problema da obesidade é que ela tem doenças associadas. Então, assim, eu acho que é uma doença muito pesada, né? Porque tem o preconceito, que a gente pode conversar mais depois, mas ela tem essa característica de atrair outras doenças, inclusive o câncer, né? A gente tem 13 tipos de cânceres associados à obesidade. Então, assim, não há dúvida que a obesidade é uma doença. Não é uma questão de falta de vontade, de desleixo, né? Eu sou obeso porque eu quero, não é isso.
né? A obesidade é a mesma coisa. Se a gente pensar numa pessoa com pressão alta, ninguém fala, você não se cuida direito, por isso que a sua pressão subiu. Com diabetes, não, mas obesidade as pessoas ouvem isso. A culpa é sua, você que não se cuida, você que não sabe como fazer. Então, não tem dúvida. E, infelizmente, essa informação da obesidade ser crônica não é uma informação difundida nem entre os profissionais de saúde. Não sou eu que digo, tá? Tem estudos científicos mostrando isso. Então, acho que isso é um ponto essencial que a gente precisa conversar. E você comentou que logo no início da sua fala, você começou, é uma pessoa que ganha peso com mais facilidade. Sim. Por que a gente ganha peso com mais facilidade? Então, isso é interessante, né? A pessoa que tem obesidade, ela vai ter uma alteração da leptina, né, e da grelina. A grelina é o hormônio da fome, a leptina é o hormônio da saciedade. Então, teoricamente, né, a pessoa que tem obesidade, ela tem uma leptina mais alta, então ela deveria ter o quê? Mais saciedade, mas o organismo é resistente a essa leptina. Então, ela não tem saciedade. E a grelina também é alterada e você vai ter mais fome. Fora isso, essas células gordurosas aí que aumentam, elas vão ser mais inflamadas, elas têm mais célula inflamatória. Isso vai levar a alteração hormonal, isso causa mais inflamação, né? E aí, com isso, dependendo da época que começou, como qualquer doença crônica, quanto mais cedo começar, mais eu tenho consequências. Então, se isso começou na infância, eu vou ter mais consequências da obesidade. Eu tendo a ter obesidade quando eu sou adulto, com maior probabilidade. A gente vê também mulheres, quando entram na menopausa, que nunca tiveram problema de obesidade, mas começam a ganhar peso, porque muda o tipo de gordura nessas mulheres. Então, várias coisas levam à obesidade. A gente tem um site muito legal, que ele mostra 82 causas de obesidade. Então, se você clicar em cada uma delas, vai aparecer um artigo científico. Então, imagina uma doença com 82 causas. Como é que eu trato isso? Por isso que é tão difícil perder peso. Doutora, se você mandar isso pra gente, a gente põe aqui na descrição do eu ponho. Eu acho isso é muito o legal. Site e todo os artigos ali para o pessoal poder ler. E, Jorge, você fez um processo aí, 80 quilos, não é brincadeira. Como começou, como foi e quais os desafios desse processo? Então, lá em 2013, eu pesava 150 quilos. E eu era aquela pessoa que só parava de comer quando passava mal, porque é associada à compulsão alimentar. E aí eu morava em São Paulo na época, aí depois fui chamado para ir para uma cidade no interior do Paraná, chamada Cascavel. E eu fui morar ali em Cascavel durante 40 dias só para fazer um trabalho, e eu morava na frente de um parque. E eu era sedentário de carteirinha, eu achava maravilhoso falar isso. Eu odiava ficar suado, eu falei, como em 2013 a gente ainda fica suado? Olha os absurdos que eu falava. E aí um dia eu cheguei mais cedo do trabalho e fui caminhar nesse parque. Só que eu percebi que eu só conseguia caminhar 10 minutos, eu passei muito mal. E aí nessa hora, que eu acho que acontece no processo de todo mundo, tem um momento de virada de chave. Tem um momento onde a gota d'água cai e fala assim, cara, se eu não fizer nada eu vou morrer. Então nesse momento eu falei assim, se eu não fizer nada por mim, eu vou morrer. Então, essa virada de chave é muito importante, porque eu sempre falo para os meus seguidores, assim, não adianta o mundo querer que você emagreça se você não quiser emagrecer, né? Então, nesse momento, eu tomei consciência do problema, né? Eu falei que eu preciso realmente fazer alguma coisa por mim e fui atrás de ajuda, né? Fui atrás de ajuda de um endocrinologista, de um nutricionista, que é o caminho correto da gente começar e muitas vezes, inclusive, muito importante também um psicólogo cada vez mais. Então, esse foi o começo, sempre fiz reeducação alimentar. Tinha vergonha de ir para academia, que é uma outra coisa que eu bato muito nas minhas redes sociais. A academia é um espaço que precisa ser ocupado pelas pessoas com obesidade. Mas é difícil. É muito difícil. É porque tem um preconceito. Eu sempre falo, passar uma pessoa magra, considerada linda, o pessoal olha uma vez. Tem uma pessoa com obesidade na academia, todo mundo não para de olhar para aquela pessoa como se ela tivesse... O que você está fazendo aqui, né? Deveria ser o contrário. E eu recebo vários relatos de seguidores falando, eu sinto vergonha de ir, primeiro por mim, segundo para as pessoas que ficam olhando, terceiro para os preparadores físicos que acabam dando mais atenção para mais gostosona dali, não são todos, tem muita gente séria. Então, eu tive que, depois de 40 dias que eu continuei andando no parque, comecei dando 10 minutos... Aí fui para andar até 40 minutos. Em um mês eu eliminei 12 quilos. E aí eu fui enfrentar a academia, que para mim, de verdade, sem exagero nenhum, foi assim, como se fosse um ET chegando na Terra. Era um ambiente tão diferente para mim. Ou seja, eu tive que ir para o enfrentamento. Eu tive que sair da minha zona de conforto. Isso é muito, muito, muito importante. Não é fácil, é muito difícil.
mas é um passo importante. Posso só fazer um parênteses? Então, isso muitas vezes, né? Eu sempre converso isso com os médicos ou com os profissionais de saúde, né? A pessoa fica assim, mas eu mando ele fazer exercício e não vai. Eu falei, você já conversou por que ele não vai? Às vezes ele não encontra roupa, às vezes o ambiente é horrível, não tinha roupa, né? Às vezes está doendo. Então, assim, não é aquele ambiente que eu queria estar, porque para médico, pelo menos, né? As pessoas parecem que só existe caminhada e corrida, não existe outro esporte, né? Então, assim, a pessoa não vai por algum motivo. Então, a gente tem que descobrir o que está acontecendo, né? Às vezes você não gosta, mas, assim, exercício físico é essencial. Então, a gente tem que achar até o que você menos desgosta. Eu conheço uma médica que ela sugere, faz um exercício, faz um comecinho, começa um pouquinho desse, testa esse outro, até você achar. Ela chama doutora Andréa Pereira, foi ela que me indicou isso. Porque tem assim, hoje tem várias coisas, né? Eu tenho um paciente que ele perdeu 50 quilos com jiu-jitsu. Teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim, doutora, você acha que eu continuo jiu-jitsu? Eu falei, por quê? Todo mundo fala que não serve pra perder peso. Eu falei pra ele, mas você perdeu 50 quilos. Né? Eu falei, serve, né? Funciona porque você vai, é importante você ir. Perfeito. E aí, vocês relataram um pouco desse impacto, né, que é para uma pessoa obesa chegar na academia. Gordofobia, como lidamos com isso? Então, a gordofobia, eu acho que ela é muito complicada, porque ela começa no profissional de saúde. Então, assim, falta o ensino de obesidade nas faculdades, tá? Não sou eu quem digo, a gente tem estudos disso, demonstrando, não só no Brasil, tá? Isso é um problema mundial. Então, o profissional de saúde, em qualquer área, tá? Outro dia me falaram, mas a nutricionista aprende obesidade. Não aprende. Isso não é ensinado de forma correta e de forma, assim, carga horária adequada para os profissionais de saúde. Então, ele já sai da faculdade sem saber que obesidade é uma doença crônica, por exemplo. Então, se não é uma doença, ele acha que é um problema comportamental, ele já vai ter um preconceito com essa pessoa. Tem um estudo americano muito interessante que mostra que 40% das enfermeiras, né, dos enfermeiros, têm preconceito em atender pessoas com obesidade. 25% dos alunos de medicina. Então, isso é muito forte. Então, se começa já do profissional de saúde, as pessoas que não entendem de saúde também vão achar que não é uma doença e elas tendem a achar, né, que a pessoa que tem obesidade, ela não tem força de vontade, ela não vai ter sucesso, ela é pouco asseada, ela é menos inteligente. Isso tem relatos de crianças que sofrem bullying por causa disso. E aí vai ficando um ambiente tão hostil que muitas vezes ela não continua, né, a estudar. O trabalho, muitas vezes, ela nem é contratada ou não é promovida, então ela fica estagnada naquela situação. Então, a gordofobia ela é muito presente. A gente falou disso nas academias, né? Então, a pessoa chega lá para, o que você está fazendo aqui? Em vez de você acolher, você fala para a pessoa ir embora. Então, realmente é complicado. A gente teve aqui em São Paulo um rapaz que morreu na frente de uma unidade de saúde sem atendimento. Ele ficou 24 horas rodando, né, hospitais, ele não conseguiu. Como que isso acontece num hospital? E o que a gente ouviu foi que, como ele tinha uma obesidade grave, não tinha equipamento. Isso não pode acontecer, né? E Jorge, um ponto num hospital a gente sente a gordofobia. Na internet eu imagino que seja algo muito parecido ou até mais amplificado pelo sigilo da internet. Como é ser um influencer e falar desse tema? Na verdade, assim, eu sofro gordofobia quase todos os dias, né? E meu perfil, Cansei de Ser Gordo, ele se posiciona muito. Até com o padre Fábio de Mello eu já briguei e ele mandou um áudio pedindo perdão pra mim, porque eu tive que me posicionar numa postagem que ele fez, né? E virou notícia em vários portais aí. Eu fui uma criança gordinha. E só depois dos meus 30 anos, que eu fui entender por que eu era excluído de muita coisa. Então, me excluíram, me tiraram de um padrão que eu nem sabia que existia, me excluíram de coisas e eu não sabia nenhum motivo por que eu estava sendo excluído. Hoje eu tenho consciência disso e tenho consciência que eu vivo isso todos os dias. Tem uma outra questão que é um ponto importante para ser falado com relação à gordofobia, que existe hoje na internet, a doutora deve sentir isso em algum momento. Quando a gente fala que a obesidade é uma doença, já vem também um outro lado, que é um lado de um movimento da internet também, que fala, não, mas não é doença. Não. Então, aí tem gente que usa a gordofobia para maquiar situações, existe isso, né? Às vezes você fala que é doença, a pessoa fala que é gordofobia médica, e aí a gente tem que diferenciar. A gente precisa respeitar da dignidade e respeitar a pessoa com obesidade. Mas a gente precisa falar
que é justamente combater a gordofobia. Mas a gente precisa falar com clareza e diretamente de que obesidade é uma doença que precisa de tratamento. E não culpar a pessoa com obesidade. Então, assim, é um discurso que eu sou também muito atacado pelas pessoas que defendem, que são contra a gordofobia. Então, as pessoas acham que o meu perfil, por chamar Cansei de Ser Gordo, é um perfil gordofóbico pelo nome, mas eu cansei de ser gordo. A obesidade estava me matando. E eu cansei de ser aquilo. Então, hoje, existe um discurso que a gente precisa muito separar o joio do trigo, né? Gordofobia é uma coisa que a gente precisa combater, mas a gente precisa entender que a obesidade é uma doença e que a gente tem que tratar essa doença e conscientizar as pessoas com relação a isso. Então, eu sou atacado dos dois lados. Eu sempre falo, né, que a obesidade não é uma questão estética, né? Não. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é feio porque você está acima do peso. Não, a gente tem pessoas belíssimas que estão acima do peso, né? A questão é de saúde, né? Então, assim, é o que ele falou, a gente precisa... Você tem autonomia para decidir se você quer tratar, se você não quer tratar, isso é fundamental, a pessoa tem que querer do tratamento, Isso. porque, né, não adianta alguém levar... Eu recebo muita gente, trouxe meu filho, trouxe meu marido, trouxe minha mãe, assim, eu sempre pergunto para ela, você quer? Ou você veio porque foi meio que obrigado, né? Então, assim, mas para eu decidir se eu quero ser tratado ou não, eu preciso ter informação. Doutor, eu sempre uso uma metáfora que eu quero saber se está correta, vou lhe fazer uma pergunta. Tem gente que eu sempre uso uma metáfora assim, tem um fumante, né? E ele vai fazer um exame de pulmão, o pulmão dele tá ok, né? Mas isso não quer dizer que o cigarro não traga problema. Isso. É a mesma coisa, pessoal. Existe saúde na obesidade. Existe saúde na obesidade? Estou lhe perguntando aqui porque é uma coisa que eu queria entender, porque de repente agora eu estou saudável, mas depois eu posso ser que eu não esteja. Então, o grande problema da obesidade é que a probabilidade de você ficar doente é muito grande. Então, o que eu escuto muito assim, eu não tenho problema, meu exame de sangue é normal. Mas a gente tem uma dor de cabeça ligada à obesidade, a gente tem depressão ligada à obesidade, a gente tem dor articular ligada à obesidade. A longo prazo, isso... Sim, a gente tem um pseudotumor cerebral ligado à obesidade, né? Então, eu já recebi pessoas que foram indicadas para a bariátrica por conta desse pseudotumor. A gente tem também problemas de estômago, né? Tem mais refluxo. Então, não é só o exame de sangue, tem um risco maior de câncer, que pode aparecer lá para frente. Né? Aí, eu queria pontuar isso que eu acho importante, porque a fala dela e a minha fala não estão dizendo para ninguém entrar no padrão. Eu emagreci 80 quilos, eu nunca vou ter o corpo do Caio Castro. Eu tenho minhas pelancas aqui, não preciso e não quero. Amo o meu corpo. Quem não gostar do meu corpo assim não vai entender a minha história. O meu corpo carrega a minha história, né? Eu nunca vou ser uma pessoa padrão, né? Então, a gente não tá falando isso, porque às vezes a gente fala isso, já tem que emagrecer. Não, não é. E é assim, às vezes você não precisa perder 30, 50 quilos. Às vezes você perdendo de 5 a 15% do peso, você já consegue diminuir riscos de saúde. Isso. Né? Então, assim, isso tem que ser uma coisa factível. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu preciso perder 90 quilos. Eu falo, mas de onde você tirou isso? Alguém me disse isso. Eu fiz esse cálculo na internet. Mas às vezes não é para você aquilo, não é necessário. Então, é o que eu falei, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. E aí, emagrecemos X quilos, temos um ex-obeso? Não. Né? Como a gente não tem o ex-diabético, como a gente não tem o ex-hipertenso, né? A obesidade é doença crônica para o resto da vida. Então, eu posso estar lá com o meu IMC 21, por exemplo, né? Que é o IMC dentro da normalidade. Então, a gente não falou de IMC. O índice de massa corporal acima de 30, ela caracteriza a obesidade. Lógico que tem outras coisas, excesso de gordura, aumento da cintura, mas o IMC é muito prático. Então, eu estou com o IMC normal... Por quê? Eu estou com a minha doença controlada, mas ela está lá, né? Então, uma vez que você tem obesidade, você vai ter obesidade para o resto da vida. Isso demanda acompanhamento o resto da vida, né? Porque mesmo que eu faça a cirurgia bariátrica, né? Tem gente que fala, não, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estou curado da obesidade. Não está. Você está controlado. Tanto que a gente vê muitas pessoas que fazem a bariátrica e ganham peso de novo, porque a doença está lá. Então... Falar em ganho de peso, Jorge, já teve algum retorno? Vivo caindo e sempre falo assim, a obesidade não é algo que você vence, pega um troféu, meu Deus, eu sou campeão, nunca mais eu vou perder, não. Você vai... É muito importante você entender isso. Você vai cair. Porque tem gente que pela primeira vez consegue emagrecer, sei lá, 20 quilos. Todo mundo elogia, você sai na rua, elogia na academia e tal. Aí essa pessoa cai.
E ela fica com vergonha Sim. de voltar para academia, Fica com vergonha de voltar no para médico. nutricionista, de voltar para a vida dela, porque as pessoas vão falar, nossa, você engordou. As pessoas vão falar isso. Então, é muito importante que vocês entendam de que a queda vai acontecer. E fica com uma coisa de derrota, de vergonha, Você não né? você tá lutando, você Isso não existe para o diabetes e para a pressão alta. Tipo, nossa, a pressão subiu, que horror, né? Como que acontece isso, né? Mas para pessoa com obesidade Sim. acontece. Então, assim, você que tá me ouvindo, emagreceu, engordou, faz parte da luta, final do ano, eu tive uns problemas, como eu tenho compulsão alimentar, tive uns problemas emocionais, eu engordei 20 quilos. Eu emagreci já quase 18 quilos. É difícil? É muito difícil. É difícil por vários motivos, mas faz parte da luta contra essa doença chamada obesidade. E medicação, tratamento, o que existe hoje, doutora? Então, né, nós ficamos um longo período, né, com medicações que eram boas, mas não tinham resultado tão bom. Né, e tinham muitos efeitos colaterais, principalmente da parte de alteração de comportamento, alteração de sono. Então, nos últimos anos, a gente teve o quê? O liraglutida, que foi a primeira medicação que surgiu baseada aí no GLP-1, né, que é uma substância que vai mexer na queima de gordura, principalmente abdominal, e também no controle aí do açúcar no sangue, da glicemia. Depois a gente teve o semaglutida, né? Então a gente está tendo também combinações de remédio aí da bupropiona. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Liraglutida e semaglutida, a diferença entre ser diário e semanal? Sim, e além disso, o semaglutida é uma molécula que veio depois. Então a gente fala que é de uma geração mais jovem. Quando tem uma geração mais jovem, geralmente você tem menos efeitos colaterais, porque você consegue potencializar melhor essa medicação. Né? A gente vê isso nos antibióticos, né? Primeira, segunda geração, então você vai melhorar em alguns aspectos. Então isso foi uma evolução, tanto que esses medicamentos hoje, quando você vai fazer a pesquisa, você compara com resultados da cirurgia bariátrica. Se a gente pensar antigamente, isso era impossível. Você tinha uma perda de 10%, você ficava feliz com aquela perda e não conseguia perder mais. Então, hoje a gente tem medicações muito boas, né? A gente viveu isso na história da pressão alta também, né? Antigamente você não tinha bons remédios, era um trabalho controlar a pressão, aí surgiram, né, os remédios melhores e você teve isso. Porém, as medicações são boas, mas não são acessíveis. Né? Esse é um desafio mundial. A gente discutiu isso ano passado no Congresso Americano de Obesidade, que é o maior do mundo, sobre o tema. Né? Então, o que a gente queria, né, foi tão interessante que estavam todos os profissionais assim, nossa, agora a gente tem boas medicações, mas não é acessível para todo mundo. Então, acho que isso que precisa mudar. Mas tem rolado uma modinha aí, né? Tá todo mundo falando da canetinha do emagrecimento, do que nós estamos falando aqui, o que tem acontecido. Eu acho que assim, um grande problema aqui no Brasil, né, o que tem se falado mais é do Ozempic, que é o semaglutida, né, que é semanal, é que não precisa de prescrição médica. Então, muitas pessoas estão assim, eu preciso perder 2 quilos, eu vou lá e compro, eu vou pro casamento, eu compro, a pessoa não sabe usar, ela lê a bula, ela não entende, ou ela se baseia na prescrição de uma outra pessoa, de um conhecido, às vezes não tem indicação para que ela use, porque, assim, a indicação, né, o Ozempic aqui no Brasil, ele é liberado para quem tem diabetes. A gente sabe que tem estudos para obesidade, né, então ele funciona para obesidade. Mas aí a gente está falando de obesidade. Se eu estou dentro de um IMC que eu sou considerado normal, magro, muitas vezes eu não tenho indicação. E aí, se eu não tenho indicação, eu vou passar mal, vou ter mais efeito colateral. E tem contraindicações também, não é para todo mundo. E outra coisa que a gente tem que frisar, né? Tratamento de obesidade, eu falei de 82 causas, é um tratamento multi. Então, não é só tomar o remédio, não é só fazer a cirurgia bariátrica. Eu preciso ter a parte nutricional, preciso ter a parte psicológica, preciso ter o exercício, né? Como diabetes também. O que a doutora está falando, que é justamente as pessoas que não precisam tomar o remédio, ou seja, pessoas que não têm obesidade, banalizam o uso do remédio, né? Então, olha como é a questão. Banalizam o uso do remédio, depois dá culpa à pessoa com obesidade por estar obesa. É um ciclo que é complicado da gente combater nas redes sociais todos os dias. Eu agora, dessa vez, depois de 10 anos, tomei pela primeira vez uma dessas canetas que me ajudaram bastante, mas como a doutora falou, eu faço uso do medicamento, eu treino de 5 a 6 vezes por semana, eu tenho uma alimentação regrada, que eu, enfim, faço todas as minhas marmitas, amo.
Ou seja, mudei de estilo de vida. A caneta não é uma varinha de condão que você vai, sim, salabinha. Não é para você usar de vez em quando. Não é para você. Tem que ir no médico antes. Você tem que realmente precisar usar. As pessoas precisam ter consciência que tem gente que precisa usar. E se você não precisa e usa, você banaliza. Outro dia eu vi o depoimento de 2 influenciadoras falando que passaram mal, e aí isso foi destaque num grande portal, porque tomaram um desses medicamentos, e eu falei, bem feito, porque não era para elas terem tomado, entendeu? E aí vem esse grande portal com uma manchete, fulanas de tal tomam tal remédio e vão parar no hospital, não era para elas terem tomado, ou seja, a imprensa vem e aí acaba, mais uma vez, a gente caindo nesse sentido. Eu não vejo ninguém falar mal de medicamento para outra doença, só contra a obesidade. Sim, porque a gente já falou disso, né? A obesidade tem um grande preconceito, né? Primeiro que as pessoas não sabem que é doença. E aí tem o preconceito que se estende para os tratamentos. Então, aquela coisa assim, né? Você começa a fazer o tratamento, você começa a perder peso, a pessoa fala, nossa, o que você está fazendo? A hora que a pessoa fala que está tomando remédio, tipo assim, nossa, mas que trapaça. Tá roubando no jogo. Exatamente, como se fosse fácil perder peso mesmo com remédio, né? Como se fosse uma coisa... Ninguém fala isso assim, nossa, eu tava com a pressão alta, o que você tá fazendo? Controlou? Eu tô tomando remédio, fazendo exercício. Tudo bem. Né? O diabetes é a mesma coisa. Ninguém fala, nossa, mas como assim você não controlou sua glicemia sozinho, né? Mas a obesidade tem um preconceito muito grande com o tratamento. A bariátrica, né? Eu tive uma vez uma paciente que... Uma médica até, né? Eu falei para ela, olha, eu acho que você tem indicação, tudo. Ela começou a chorar no consultório porque ela falou para mim, o que a minha família vai dizer? Que eu não fui capaz de perder peso sozinha. Né? Então, assim, e a gente não tem isso com outras doenças, né? E eu acho que a gente estava falando de medicação e o tratamento cirúrgico, né? Que é a bariátrica. Conta um pouco mais o que é a bariátrica, quais são as indicações, Então, acho que qual a diferença desses 2 métodos? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente deveria indicar a bariátrica quando o tratamento clínico não funcionou, né? Então, muitas vezes a pessoa não passou por esse tratamento clínico, ele já vai direto para a bariátrica. Isso acontece muito no SUS, porque no SUS a gente não tem nenhuma medicação de obesidade liberada, então a pessoa não tem como tratar clinicamente, isso infla a fila da bariátrica no SUS, então você vai esperar às vezes 7, 10 anos para ser operado, tá? Quando eu tenho doenças associadas à obesidade, pressão alta, diabetes, problemas osteoarticulares, né? Se eu tiver o IMC acima de 35, eu já tenho uma indicação para fazer bariátrica, se o meu tratamento clínico não funcionou. Se eu não tenho doenças associadas, mas eu tenho um índice de massa corpórea acima de 40, eu também tenho indicação. A gente tem várias técnicas, aqui no Brasil a gente usa muito mais o bypass gástrico, que acaba mexendo o quê? Você diminui o tamanho do estômago, então você vai mexer na absorção e você mexe um pouquinho no intestino, isso vai liberar substâncias que vão ajudar a perder, né, mais peso. Inclusive o semaglutida e o liraglutida vieram disso, né? Então, assim, ou eu posso ter o sleeve, que é uma outra técnica muito usada, que eu só mexo no estômago. Então, como remédio, depende de cada caso, eu vou indicar uma ou outra. Tem o duodenal switch, que é uma cirurgia um pouco mais desabsortiva, que eu mexo mais no intestino. Então, eu vou ver cada caso. Estou curado da obesidade fazendo bariátrica? Não. Né? Você vai ter que voltar sempre no médico para controlar, para ver como que você vai ficar. E muitas vezes o peso começa a voltar e você tem que entrar com remédio. Então, é isso, a pessoa tem que entender. É uma técnica, funciona? Funciona, quando bem indicado e bem acompanhado. No meu caso, Gabriel, assim, o que foi que eu fiz de planejamento, né? Quando eu detectei e tive a consciência de que eu tinha obesidade. Eu optei no início do meu processo em não tomar nenhum tipo de medicamento e de forma natural, né? Sabendo que existem armas para combater essa doença. Então, agora, 10 anos depois, eu optei por fazer uso do medicamento. E eu não descarto no futuro, eu tenho 41 anos, eu não descarto no futuro, se eu precisar, se eu não conseguir mais controlar, eu, de repente, fazer uma bariátrica. Então, eu acho que, de repente, são steps, né, doutora? Sim. Eu acho que, de repente, as pessoas vão, eu tô com IMC já acima de 35, eu já vou fazer uma bariátrica. Às vezes, lógico, existem casos e casos, eu não sou médico para indicar, mas às vezes existe um planejamento e steps e tentativas que você pode tentar antes de... E tudo que eu entendo é que para o próprio processo de bariátrica tem uma preparação, né? Sim, a importância sim. de uma rede de apoio, né? Sim, porque você vai ter um período, quando eu diminuo o estômago, eu já não vou conseguir comer quanto eu comia antes. A gente está falando de uma pessoa que tem mais fome e menos saciedade.
Então, lógico, quando você faz a cirurgia, você vai ter uma modificação nesse processo de fome e saciedade, mas eu vou ter que ter uma orientação, né? Lá na Unifesp, eu tive uma paciente que fez a bariátrica, ela voltou no primeiro mês, ela não tinha perdido nada de peso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu desci lá com a nutricionista, né? Na época eu só discuti os casos, e aí eu falei para ela, tem alguma coisa errada, vamos lá conversar. Ela, não, mas eu perguntei e tal. Aí eu comecei a falar com ela tudo o que aconteceu. Ela tomava 16 latas de leite condensado por dia. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente precisa realmente ver esses pacientes, orientar. Ela foi orientada antes, mas aí você vai conversar o que está acontecendo, por que você não consegue não tomar o leite condensado. Aí você aciona o psicólogo, você tem que conversar, né? Então, todo o processo tem que ser bem encaminhado. E quando a gente tem a medicação, a mesma coisa. Preciso entender, né? Se a pessoa tem compulsão alimentar, muitas vezes essas canetas não são suficientes. Eu vou ter que usar uma outra medicação. Então, cada pessoa é diferente da outra. Sabe que eu recebo vários relatos que eu falo muito sobre compulsão alimentar e hoje eu faço pós em psicologia, justamente pra gente saber o que tá falando, né? Tá embasado cada vez mais nesse assunto. E eu recebo relatos incríveis de pessoas com compulsão alimentar, de gente que come comida estragada. Não tem mais o que comer, eu preciso colocar pra dentro alguma coisa. Eu tenho pacientes que comem tudo que tem em casa e eles saem quando acaba a comida pra comer. Isso. E depois é uma culpa enorme, inclusive, dá até um outro podcast sobre isso, porque a dor, eu sinto dor em alguma coisa e a comida vai lá e me dá um prazer imediato, então eu tô comendo emoção, tô comendo dor. É bem triste. Sim. E acho que assim, a gente acaba falando muito do papel de alguém que talvez estivesse meio longe do jogo aqui, que é o psicólogo, né? Acho que não tá tão longe do jogo, é parte desse time. É parte desse time. Você tem que ter o psicólogo junto. A gente tem a obesidade ligada à depressão, ligada à ansiedade, à compulsão. Além disso, né, a gente não falou disso. Como a pessoa tem obesidade, ela tem uma baixa autoestima, ela acaba aceitando qualquer relacionamento. Então é muito comum você ver relacionamentos abusivos também. Total. Porque ela fala assim, não, eu mereço isso, né? Porque eu não vou conseguir coisa melhor. Então tem essas coisas. Então eu preciso ter essa força, né? Eu melhorar a minha autoestima. Aquela criança que veio desde o início sendo excluída, não sabe por quê. Então a família às vezes exclui. Eu recebo às vezes as famílias assim que, não tem, essa pessoa não tem mais jeito, eu cansei de ficar tratando. Isso é muito complicado. Sabe o que eu falo assim, depois que eu emagreci 150 quilos, ou seja, fisicamente eu era maior. Depois que eu diminuí fisicamente, as pessoas passaram a me enxergar mais. Sim. Né? A invisibilidade da pessoa com obesidade. Muitas vezes, as pessoas não me ouviam, eu falava, e hoje eu entendo por que as pessoas não me ouviam, né? Era justamente pela minha condição física, eu não tinha noção disso. Então, é muito importante, o psicólogo, ele é muito importante nesse processo, justamente para entender na fonte de onde vem esses problemas, o que desencadeia a nossa relação com a comida, né? O problema muitas vezes está na nossa relação com a comida. A maioria dos meus seguidores, as pessoas que me procuram, elas entendem de dieta mais que nutricionista. Não que elas não precisem de nutricionista, elas já sabem. Só que elas não conseguem controlar essa relação delas com a comida. Porque se você for pegar, você pesquisa uma dieta saudável. Hoje a gente tem o ChatGPT que você Até pode ele criar. Tá dando dieta agora. Tem. O Então, nutricionista ChatGPT. o problema é você adaptar para você, é você conseguir fazer. Né? Porque a gente está falando de doença, não é algo controlável, né? É algo que você passa a você, né? Então, realmente é difícil. E falando de ChatGPT, agora vou pirar, tá? Eu tô caminhando para o fim, vou fazer uma pergunta aqui que para mim é muito relevante, mas como que a tecnologia ajuda a gente nesse processo? Eu acho que a tecnologia ajuda muito, né? Tem muita gente que é contra, por exemplo, as mídias, tá? Mas eu acho que a mídia, ela democratizou a informação. O que falta na mídia é informação de qualidade. Então, no meu meio médico, muitas pessoas não gostam de falar na mídia porque eles acham que é coisa de picareta. Não, quem aparece na mídia é gente que não sabe. Então, faltam pessoas falando coisas baseadas realmente em ciência, né? A gente discutiu tanto isso na pandemia, né? Então, você precisa ter uma informação embasada, porque se eu tenho a ciência, isso foi estudado. Então, eu consigo falar que aquilo é reprodutível, que vai funcionar ou não. Então, acho que a tecnologia ajuda. Hoje eu tenho também, por exemplo, treinamento que eu posso fazer de forma virtual. Tem gente que odeia na academia, fala, não, mas eu consigo treinar virtualmente, né? Na pandemia eu comprei uma bicicleta que eu pedalo com gente do mundo inteiro na minha casa e pedalo em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu acho que veio para somar, a gente tem aplicativos nutricionais que você pode usar, né? Tem muita coisa legal e eu acho que vai melhorar, mas você tem que fazer um bom uso, né, dessa ferramenta como tudo.
Isso. Se não fosse as redes sociais, né, as plataformas das redes sociais, as pessoas não iam conhecer a minha história. E eu sempre falo que eu precisei atingir 150 quilos para descobrir minha missão de vida. Então eu uso um dom que acho que Deus me deu de me comunicar, né, para levar esse tipo de informação para as pessoas. O que a doutora falou é super importante, de levar informação de qualidade, né? Então hoje no Cansei de Ser Gordo a gente tem 2 nutricionistas, um preparador físico, a gente tem uma psicóloga, e tudo que eu faço e tudo que eu falo é muito embasado em informação correta, que é esmiuçada por mim, pelo fato de eu ser jornalista, para que atinja as pessoas de forma mais simples e de forma mais popular. Porque a obesidade é um problema de saúde pública. Antigamente, lá atrás, era coisa de gente rica fazer dieta, né? Hoje em dia, não. As pessoas de classe mais baixa, elas estão obesas porque elas só têm acesso a alimentos ultraprocessados, enfim, alimentos muito gordurosos, que são os mais baratos. Então, a gente precisa, de alguma forma, falar cada vez mais e atingir cada vez mais essas pessoas. Então, hoje, além das redes sociais todas, tem o WhatsApp, que também é uma rede social. Sim. Eu tenho um grupo no WhatsApp com mais de 1.000 pessoas, tem vídeo no Telegram, no YouTube, tanta coisa, no né, YouTube, bacana. enfim, então a tecnologia só ajudou muito, por outro lado atrapalhou, mas também ajuda muito. Posso dar um exemplo? Por favor. Ontem uma pessoa nos procurou no Obesidade Brasil, através do Instagram, para saber como que ela conseguia fazer uma bariátrica no sistema público, né? E aí ela foi orientada que primeiro ela tem que passar numa OBS para conseguir o encaminhamento. Ela falou que ninguém nunca tinha falado isso para ela. Sim, acho que Né? os caminhos do Informação. SUS... e acho que os caminhos do SUS, eles não são simples, eles não são divulgados. A gente tem, não por exemplo... tem, por exemplo, uma lista dos locais que atendem obesidade e fazem cirurgia bariátrica pelo sistema público, né? A gente tem isso no site do Obesidade Brasil, que foi feito com muito sacrifício, pedindo informação para os outros, porque não tinha essa lista no site do Ministério da Saúde que a gente achava que tinha. Vão estar nos links do post, tá? Prometo. E, pessoal, acho que último, hein? Prometo. A gente tem falou bastante, mas queria começar pelo Jorge. Sua mensagem final para o pessoal, quem assistiu aqui, o que você contaria, o que vale lembrar que o Jorge me falou? Acho que a pegada motivacional é muito interessante, a pegada de informação e motivacional é muito interessante para quem está vendo, ouvindo a gente. Então, acho que se você se interessou por esse podcast, se você está assistindo a gente de alguma forma, é porque você ainda acredita que você pode fazer uma virada e transformar a sua vida e a sua saúde. Isso é muito importante. Então, eu estou aqui para a minha imagem, quer eu queira, quer eu não queira, de antes e depois, a imagem de que é possível você transformar a sua saúde. De repente, você não consegue emagrecer 80 quilos, mas você perde 15, 10% do seu peso, você já traz saúde. Então, a minha missão aqui é mostrar para vocês que é possível e levar essas pessoas para os consultórios, para que elas consigam realmente fazer um tratamento adequado, ter uma informação adequada. Então, se você está me assistindo e viu a minha imagem de antes e depois, se você está aqui ouvindo isso até o final, é porque você ainda acredita em você. Depois você olha para o lado e vê quanta gente já desistiu das suas histórias. Então, se você ainda acredita em você, é possível mudar, é possível transformar, nunca é tarde demais, muito pelo contrário. Então, dê o primeiro passo, que o resto a gente ajuda que faz. E doutora, sua mensagem? Olha, eu acho que para quem está nos ouvindo, se você tem ou não obesidade, entender que a obesidade é uma doença crônica, porque você vai começar a se ver e ver o outro de uma forma diferente. Isso é essencial. Se você foi maltratado por algum profissional de saúde, não desista, porque tem profissionais especialistas na área que entendem o seu problema e vão te ajudar. E entender que realmente é crônico, não tem cura. Então, que você vai ter que fazer acompanhamento pro resto da vida. Isso é para todo mundo que tem obesidade, não é só para você. Eu sou aquele tipo de gente que assistia o Jô Soares e no final acabou, a galera fazia eu tô nesse mood aqui. Acabou e eu tô, que pena que acabou. Mas eu queria muito agradecer vocês dois. Obrigado. Jorge, doutora Andréia, obrigado por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que cada um de vocês tenham aproveitado as mensagens, ouvido aqui. Seguir o Jorge nas redes sociais, no Cansei de Ser Gordo. @eu cansei de ser gordo. Vamos lá. Perfeito. E vai estar nos links também do post. E também a doutora Andréia aí também, todo o site da ONG Obesidade Brasil. E os contatos deles vão estar por aí. Então, terminamos o episódio 3. Espero você no próximo episódio.